Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entrevista Folha. Hoje a nossa convidada é super especial. Ela que está à frente do combate à violência contra a mulher, da inclusão de pessoas com deficiência e também sempre defende valores da família. Também foi repórter por 13 anos na nossa cidade de Rondonópolis. Hoje eu falo com ela, Kalinka Meireles. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo carinho, obrigada por todo mundo que está nos acompanhando. A gente segue sempre à disposição. Muito bom. Gente, hoje o nosso bate-papo, né? A gente vai conhecer um pouco sobre a trajetória da Kalinka, sobre os desafios que ela enfrenta, né? Aí defendendo e fazendo todo esse trabalho à frente da Câmara Municipal, né? Durante esses mandatos aí que ela já tem feito bastantes propostas para melhorar a nossa cidade, né? Para começar, Kalinka, conta um pouco pra gente sobre sua trajetória e até chegar aqui, né? À frente do Legislativo. Conta pra gente como que foi. Foi um grande desafio, né? Eu já comecei como você, né? No jornalismo, na reportagem, e eu acredito que a gente acaba vendo no dia a dia as dificuldades da população. E isso fez com que as pessoas naturalmente perguntassem pra gente, né? Olha, a gente vê você atuando aí nos bairros, nas comunidades, por que você não sai candidata? Só que inicialmente eu ficava pensando assim, porque eu nunca fui de me envolver com política, eu sempre gostei de me envolver com a comunidade, né? Que é o nosso trabalho no jornalismo. E aí as pessoas iam falando, mas eu não tinha essa dimensão do quanto que a política ela também é importante na nossa sociedade. Afinal de contas, são através dos projetos de lei, através do que são decididos nas casas legislativas, que se reflete na sociedade de uma forma geral. E aí eu fui começando a acompanhar aquilo, né? Mas eu digo que a minha experiência no jornalismo contribuiu muito para que hoje eu estivesse na política, até pelo desejo, né, de conseguir ajudar mais efetivamente, né, com políticas públicas, né, de atingir um grande número de pessoas através dos projetos de leis, as cobranças que a gente realizou ao longo desses últimos anos. É exatamente isso, seria a minha próxima pergunta, inclusive ela já respondeu, o jornalista tá vendo, né? Ela pensa no futuro, ela pensa à frente, realmente está à frente da população, levando a notícia, trazendo informações, a gente fica mais próximo da sociedade, da comunidade e acaba sentindo aquele problema, né? E isso é muito importante. Eu primeiramente parabenizo você, né, por ter tomado essa atitude, né? Tem que ter muita coragem, viu? Para pegar um carro como você pegou, tem que ter muita coragem, eu não teria. Eu também não sou muito Eu também assim... achava que eu não teria, viu? Pode ficar tranquilo que uma hora a gente entende da necessidade e acaba se colocando à disposição também, né? Vem as cobranças e você fica pensando, poxa, né? Eu já contribuí fazendo a cobrança para a sociedade, eu já contribuí fazendo a cobrança para o bairro, fazendo a cobrança, né? Quantas vezes a gente consegue, às vezes, até uma alimentação Sim. que a pessoa precisa naquele momento. Então, são tantos projetos. Eu lembro até hoje, uma reportagem que eu fiz ali no prolongamento da Rio Branco, que hoje a gente vê aquela Rio Branco tão bonita, como que é chegando até a Vila Rica, mas antigamente a Vila Rica era isolada. E eu lembro que o pessoal, numa chuva, o pessoal até brincando, nossa, aqui nem tatu de chuteira para. E foi da reportagem. Então eu vi o quanto que a gente consegue ajudar através do jornalismo. E eu pensei, poxa, dá pra gente também trabalhar políticas públicas para poder envolver a sociedade. Então pode ficar tranquila que se for da vontade de Deus e você tivesse chamado, eu tenho certeza que as pessoas acabam te chamando e você acaba aceitando mesmo não sendo talvez aquilo que você pensou para a sua vida, né? Eu nunca pensei em ser parlamentar. Eu sempre pensei em ser repórter, em, de repente, pegar uma apresentação. Eu sempre gostei muito de rua, acho a apresentação muito fechada, assim, eu gosto de conversar com as pessoas. Então, eu sempre pensei nessa atuação. E, de repente, hoje eu estou lá no parlamento. No fechado, no legislativo. Mas também nos ajuda bastante, né? Fechado você fica só na quarta-feira. Né? Nos outros dias você está sempre com muito contato com as pessoas, né? Então é algo muito gostoso, muito gratificante quando você vê que mesmo com muitas dificuldades, com muitos interesses, né, de A e de B, mas você consegue atuar e ajudar as pessoas. Isso para mim é importante e contribui com uma cidade que nem Rondonópolis, né? Eu vim para cá, eu sou natural de São Paulo, morei em Campo Grande, morei no Sorriso, Lucas, fiz campanha política. Eu já me envolvia com campanhas políticas, mas nunca imaginei em ser candidata. Então eu vejo que a política é importante e Rondonópolis é uma cidade que é maravilhosa, que acolhe a gente muito bem, né? É uma cidade pujante, uma cidade que a gente tem que buscar realmente melhorias para o povo que está aqui. Aqui cresce muito mais aceleradamente do que outros municípios ao nosso redor, até pela posição geográfica que Rondonópolis está. E eu também pensei nisso, poxa, de que forma que eu posso retribuir todo o carinho que Rondonópolis também teve por mim, né? Me acolhendo da forma como me acolheu, aqui que eu fiz minha família, comprei minha casa, ganhei meu dinheiro, enfim, é daqui que eu tiro todo o meu sustento.
Então também pensei de que forma que eu consigo devolver para Rondonópolis um pouquinho do que Rondonópolis me deu. Certo, e a gente vê, eu acompanho você sempre, né, vejo todo o seu trabalho, eu vejo que você sempre está muito, né, na população mesmo, está em todo evento, vejo a Kalinka participando, eu acho muito legal, porque muitas vezes as pessoas têm esse negócio de que vereador só aparece Uns 4 em 4 anos. Quando tá, né, na campanha política. E Sim. a Kalinka não, eu vejo realmente que ela participa, né, de todos os eventos que estão aí. Ela coloca mesmo para participar. Sim. E uma das coisas que a Kalinka defende é os valores da família, né? A Kalinka é uma mulher religiosa também. Sim. Então, conta pra gente também um pouco de como essas práticas dentro do legislativo, se tem alguma proposta, né, dessa questão de valores de família, como Sim. que você vê isso? Na realidade, quando eu fui estudar um pouquinho do trabalho da Procuradoria da Mulher, a nível de Brasil, porque existem outras procuradorias em outros estados, quando a gente trouxe, nós fomos os pioneiros em Mato Grosso, depois até veio a da Assembleia, né? E sempre foi Procuradoria da Mulher. E por que eu quis colocar mulher e família? Porque quando a mulher ela é vítima de violência, isso abala toda a família, principalmente as crianças, porque uma criança em fase de formação, ela ressignifica a vida dela, entendendo que aquilo que ela está passando é algo que ela pode repetir, né? A gente vira uma família disfuncional, vira uma criança que com certeza vai se tornar um adulto ou repetidor, um adulto cheio de trauma, cheio de dores, e dentro da família também a gente vê muitas situações de estupros também, dentro da própria família. Então a gente quis colocar justamente isso na Procuradoria da Mulher e da Família para a gente conseguir tratar um pouquinho dos assuntos que são familiares, não só dos assuntos que são da violência doméstica, que é o principal foco, né? Como eu disse, quando uma mulher ela é agredida, quando ela vira um feminicídio, essa família inteira ela sofre, né? Mas de que forma que nós também estamos tratando e abordando essa família? De que forma que nós estamos também falando com os homens? Porque quem bate em mulher, quem agride mulher, quem mata mulher é homem. De que forma que nós também estamos chegando até esses homens, né? Através da Procuradoria, nós já realizamos palestras em empresas que são praticamente 100% masculinas, são as transportadoras. Nós já fomos em escolas, nós já realizamos eventos, realizamos rodas de conversas. Então, isso é um jeito de você também fortalecer e não pregar só para convertido. Inclusive, recentemente, né, nós tivemos um apoio muito grande do projeto Todos por Elas. Nós ajudamos também o Lucena, que está à frente desse projeto, que é um homem que leva essa bandeira, leva esse nome também, né, do enfrentamento à violência doméstica. E com essa parceria, eu sou autora também do projeto que é o selo Empresa Amiga da Mulher, que tem práticas, né, que valorizam as mulheres, né, e que fazem o combate à violência doméstica. Inclusive, nós premiamos 5 empresas, entregamos 5 empresas que fazem parte do projeto Todos por Elas, porque eu acredito que a gente tem que unir forças, né, o legislativo com o judiciário, com o executivo, que é o prefeito, unir forças para que a gente realmente consiga encampar essa bandeira, né? A gente vê que hoje a própria polícia tem um trabalho, a Polícia Civil, né, de chegar aí em praticamente 100% dos autores de feminicídio, em chegar em praticamente 100% das pessoas que agridem essas mulheres, né? Muitos presos, outros não, mas tem se feito a parte deles, e a gente também precisa fazer essa rede de enfrentamento para conseguir baixar esses números em Mato Grosso. Eu acredito que é assim, trabalhando com o Poder Judiciário, trabalhando com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, que faz o trabalho ostensivo, que hoje tem a Patrulha Maria da Penha, hoje eu estou falando há cerca de um ano, efetivamente funcionando em Rondonópolis, que tem ajudado muito, o Botão do Pânico, enfim. Mas o que a gente tem feito também na educação, né? Agora tem um projeto na educação do Poder Judiciário que vem tratar esse tema dentro das escolas. Eu fui até o Senado, tem a Procuradoria da Mulher do Senado, busquei algumas cartilhas que falam como se fossem gibis para as crianças, distribuir algumas aqui nas escolas de Rondonópolis para poder falar sobre a violência doméstica. Inclusive, recebi crianças que vieram me relatar, nossa, isso acontece na minha casa, e que se talvez não fosse isso, elas não saberiam que elas também estão sendo vítimas desse tipo de violência. Né, o papai fala assim com a mamãe, nossa, e o que a gente quer falar para essas crianças? Que ela tem um ponto de apoio e que elas não sejam repetidoras desse tipo de ação, que isso é errado. Né? Então a gente tem que mudar uma geração, não é só a geração atual, mas é mudar também, né, o conceito de como se viver numa família, como se tratar uma mulher, o carinho e o relacionamento que tem que ser mútuo, de amor e de respeito, tanto a mulher para o homem, quanto do homem para a mulher, porque a gente também não quer a mulher que vai lá, agride o homem, que
tenta destruir uma família, às vezes por ciúmes ou por qualquer outro motivo, o respeito ele tem que ser mútuo, né? E o carinho tem que ser mútuo, às vezes separa, fica com raiva, denuncia o marido, a gente não quer isso também, a gente não quer essa medição de forças, guerra de sexo, a gente quer que as mulheres sejam bem protegidas e que os homens saibam, né, como fazer isso. E somos nós, mulheres, né, que botamos os homens nesse mundo. De que forma que também nós estamos criando esses homens? Né? De que forma que nós estamos repassando esses valores? De que forma que os nossos esposos também estão criando os nossos filhos? Eles vão ser repetidores de agressão? Então, eu acredito que o trabalho na escola tem sido fundamental para a gente conseguir mudar uma geração, não é para agora, né? E os outros trabalhos são junto com o Poder Judiciário, com a Polícia Civil, que tem combatido, tanto que o próprio crime mesmo de feminicídio hoje aumentou a pena, há cerca de 1 ano aumentou essa pena, né, chegando até 20 anos, né, de reclusão, algo que era 12 anos, então as penas elas têm sido endurecidas, a gente vai sentir o reflexo nos próximos anos, que talvez o homem vá pensar 2 vezes antes de matar uma mulher, porque ele vai pensar, meu Deus, eu vou ficar preso quantos anos da minha vida, né? E as penas estão aí para isso, porque já que não educa no amor, acaba educando na dor. Infelizmente, uma geração que não foi criada para valorizar suas mulheres, ela vai sentir na dor. E infelizmente muitas mulheres vão perder suas vidas porque foram criadas nesse ambiente onde talvez a mulher não seja respeitada como um ser humano, né? Seja apenas um objeto para alguns homens que acham que pode bater, matar, chutar, queimar, né, esfaquear e tratar as mulheres dessa forma. E aí, para essas pessoas, nós estamos aqui falando que não, aqui não. Né? Tanto que eu sou autora do projeto de lei Beatriz Milano. A Beatriz Milano, ela foi uma mulher, né, que estava grávida, foi morta pelo seu agressor e ele depois começou a trabalhar no serviço público em Rondonópolis e a gente fez a lei Beatriz Milano proibindo que autores, né, de feminicídios trabalhem na cidade de Rondonópolis, né? Então, uma também lei pioneira, inclusive na época a gente ficou, porque não existia ainda jurisprudência, buscamos alguns entendimentos do STF para conseguir legislar algo municipal que seria algo que deveria ser na esfera federal. Inclusive hoje na esfera federal, há cerca de 6 meses, saiu uma lei federal que em base dá sustentação na nossa lei também proibindo os feminicídios de trabalhar no serviço público. Então, isso são discussões que eu tenho certeza que nasceram das cidades, nasceram dos legislativos, né, que levaram isso até o Congresso e hoje as leis são endurecidas e eu acredito que ao longo do tempo a gente vai sentir esse reflexo. Né? É muito triste a gente ter um estado como Mato Grosso como o primeiro em feminicídio no Brasil. Às vezes as pessoas falam, nossa, isso acontece aqui em Mato Grosso porque parece que está tão distante da gente, não está distante da gente. Né? Quando eu me deparei com esses números, eu fiquei bastante preocupado e por isso que a gente foi fazendo essas leis para conseguir endurecer mesmo, endurecer mesmo e acolher, né? Que a Procuradoria da Mulher nada mais é do que um lugar de acolhimento da mulher, da família. Nós realizamos ações, nós realizamos encaminhamentos, né? A gente tem o projeto Tem Saída, que ajuda no encaminhamento para o mercado de trabalho para as mulheres, né? E qualificação de mão de obra, que a gente fez uma parceria com o Sistema S também, que tem ajudado muito a gente. Então, é acolher, mas também punir, né? Não tem como você não caminhar nessas duas vertentes enquanto a gente não houver uma mudança de comportamento na sociedade. E como eu disse, eu acredito que essa mudança acontece de uma geração para outra. Infelizmente, nessa de agora, vão ser muito mais punições, vão ser muito mais pelo medo do que pela própria educação mesmo. Exatamente, a gente vê que é como você falou, é um trabalho que você vai colher frutos daqui a alguns anos, né? As leis que hoje a Kalinka, né, está à frente, que ela está embasando, são coisas que elas vão, daqui a 3 anos, 4 anos, vai colher esses frutos. Realmente, Mato Grosso é um estado realmente que está liderando feminicídio, violência contra a mulher. E não é algo que a gente se orgulha, realmente Nunca. A gente está aí para... a Kalinka está aí fazendo um trabalho muito bem feito, são propostas realmente inovadoras, são propostas boas. Essa proposta, inclusive, de pessoas que cometeram um crime contra a mulher, não trabalhar em serviço público, eu achei maravilhosa, porque às vezes a pessoa cometeu um crime bárbaro ou um crime contra uma mulher e está ali num cargo que deveria ser de outra pessoa e não de uma pessoa que cometeu um crime, né, contra a mulher. E essa questão também da escola, né, do trabalho, de educar as crianças, realmente é puxar pela raiz. O trabalho tem que ser pela raiz, onde tudo começa. Uma mudança de comportamento de uma geração, exatamente. Né? A geração tem que mudar o comportamento para que daqui 10 anos, 20 anos,
tenham homens melhores, homens não violentos. E como você falou, não só homem como uma mulher também. A violência em si, ela não é legal para nenhum dos lados. Nenhum dos lados, sim. Então, deixando um pouco de lado esse assunto, a gente sabe também que você está à frente de pessoas, né, de inclusão, de pessoas com deficiência. Conta pra gente algum projeto, né, ou alguma ação que você tem feito em relação a essas pessoas com deficiência. Você sabe que o meu trabalho com a pessoa com deficiência, principalmente os surdos, começou ainda na reportagem. Porque os surdos daqui de Rondonópolis são muito atuantes, eles iam muito à Câmara e todas as vezes que eu estava lá fazendo reportagem, eles vinham, né, pedir pra gente, porque eles criam muita associação, e por muitos anos isso. Então a primeira bandeira deles foi a associação, ter um lugar para que eles conseguissem se reunir, para que eles conseguissem desenvolver os projetos, enfim. Porque o surdo e a pessoa com deficiência, mas eu falo muito do surdo com mais propriedade, porque ele tem uma sensação de pertencimento. Como ele tem uma dificuldade de comunicação, eu vejo que as pessoas ficam até apreensivas quando chega algum surdo para tentar se comunicar. Então, eles têm essa sensação de não pertencimento em alguns locais, né? E a pessoa com deficiência ou deficiência visual, enfim, né, também tem essa sensação. Mas como eu acompanho bastante a comunidade surda, eu busquei com eles, logo quando eu entrei no mandato, eles ficaram tão felizes que eles já vieram nos procurar, enfim, então a gente acabou tendo essa relação mais estreitada, né? Logo nas minhas emendas, já mandei várias emendas para poder ajudar eles com custeio, com ar-condicionado, com cursos, enfim. Então, eles têm conseguido se estruturar, né? São 2 anos que a gente tem emendas impositivas, então todos os anos eu faço um compromisso, enquanto eu for vereadora, de mandar as emendas impositivas para eles. Então, a gente desenvolve esse trabalho junto com eles, né? Esse trabalho tem sido muito bacana e eu falo que isso é para mim, né? Porque eu falo que as pessoas elas precisam de oportunidades. A gente não precisa tratar todas as pessoas iguais, a gente tem que tratar as pessoas com equidade. Os diferentes têm que ser tratados de maneira diferente para que eles consigam conquistar as mesmas oportunidades. Então eu vejo que é um trabalho muito legal assim da inclusão que surgiu, né? E foi por conta deles mesmos desde a época da reportagem. A gente continua caminhando juntos até hoje. Inclusive, esses dias eu divulguei o trabalho da Diana, de uma surda, né? E tem outros surdos que trabalham ali também na associação, que são verdadeiros talentos aqui de Rondonópolis, que pintam, que são artistas, né? E que a gente tem ajudado também eles a se desenvolver e a divulgar o trabalho deles, porque o surdo quase sempre recebem uma aposentadoria, que é um salário mínimo, então não dá para conseguir sobreviver com um valor desse, né? Então eles se viram nos 30, a gente fala de cursos, a gente tenta, né, ajudá-los, né? A gente tem o Heitor aqui, que hoje é destaque no futebol, é o nosso orgulho, né, da cidade de Rondonópolis. Mas quantos Heitores, né? Ele, graças a Deus, teve uma mãe educadora que conseguiu orientar ele também, mas quantos talentos, né? Até me arrependo de falar, em Rondonópolis, que talvez a gente desperdice por não ter esse olhar, né? Então, eu acredito que o trabalho da inclusão é esse, né? É trazer esse olhar para essas pessoas, para que elas consigam se sentir incluídas e que elas consigam se sentir capazes. E aí, por ser cristã, a Bíblia fala que Deus, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Então, eu vejo que, eu levo muito isso para a minha vida, todos nós somos capazes. A gente só precisa ter um olhar diferente sobre essas pessoas, né? Porque elas não são pessoas que têm dificuldade, talvez, de cognitiva, dificuldade de compreensão. Elas só precisam de uma comunicação, ou que seja visual, não estou falando para o surdo, ou que seja para o cego, de uma comunicação diferente para que eles consigam se inserir na sociedade. E é isso que a gente tenta trazer, né? A oportunidade e mostrar para eles que eles são capazes também. Um olhar muito de gostoso cuidado, isso, né? Um olhar de cuidado, né? Eu falo que é olhar de mãe, né? Mãe que geralmente se olhar exatamente, de cuidado. como você falou, muitas Sim. vezes eles só precisam daquele olhar de cuidado, porque eles não querem ser olhados com tristeza ou com dor, eles querem ter oportunidade, eles querem ser incluídos. E não assim também, já ganho um salário mínimo, tá bom, pelo menos não vai morrer de fome. Não, todas as pessoas elas têm que sonhar e elas podem produzir. E eles estão querendo produzir, estão produzindo, estão fazendo diferença na nossa sociedade. Exatamente. Kalinka, educação e trabalho, né, são muito mencionados também no seu mandato, né? Fala pra gente de essa transformação social, que políticas públicas podem fortalecer, né, essa relação na prática, né, entre a educação e o trabalho. Eu acredito que, nem eu falei, eu tenho um projeto Tem Saída, porque o projeto Tem Saída, ele é a inserção da mulher que é vítima de violência doméstica no mercado de trabalho.
E eu vi esse projeto funcionando muito em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e tem alguns interiores, no interior de São Paulo também tem algumas câmaras que também desenvolvem esse projeto. E a ideia era justamente isso, qualificar a mulher para o mercado de trabalho. Então, às vezes, a mulher ela acaba sendo vítima da violência porque ela, às vezes, deixou de estudar, ou deixou o mercado de trabalho, ou se afastou para ser mãe, para cuidar da casa, para cuidar da família, N fatores, porque talvez venha de uma família muito humilde e não conseguiu ter a mesma oportunidade, enfim. Então, o Projeto Em Saída é um projeto que busca qualificação profissional, né, para que essa mulher consiga se inserir no mercado de trabalho, aquelas que não têm um curso e aquelas que têm, de repente, através da ciência social, se encaminhadas para o mercado de trabalho. Mas eu falo que a educação, ela é libertadora, né? A partir do momento que você consegue ter acesso, você consegue se formar, né? Você como jornalista, eu como jornalista, o outro como advogada, como médica, né? Ela é libertadora, porque muitas pessoas, elas têm dependências às vezes, emocionais aí de seus agressores, mas outros têm a dependência financeira mesmo, né? E isso para todas as relações, né? Eu acredito que a independência financeira, ela te ajuda em todas as relações, né, para que você consiga, né, conquistar as suas coisas através daquilo que você produz. Então eu vejo que a educação ela realmente ela é libertadora. Através da educação você consegue mudar uma geração, você consegue formar novos profissionais. Então por isso que a gente busca sempre projetos em parceria com a educação. Por isso que desde quando eu cheguei na Câmara o pessoal falava, mas você não é professora, por que você tem tanto interesse em participar da educação? Porque eu entendo tudo isso que eu te falei, eu entendo que eu também quero acompanhar o que as nossas crianças estão estudando, quais conteúdos que elas estão vendo em sala de aula, como que os nossos professores também estão sendo tratados. Então, porque eu acredito realmente que uma mudança, ela pode ser proibitiva, pode ser punitiva, pode ser mais dura, pode ser mais rígida, mas a educação, ela consegue mudar a essência, né? Ela consegue mudar uma geração, não é fácil. Eu não digo que o que a gente está plantando agora, tem uma frase que fala que quem planta tâmaras não colhe tâmaras, né? Mas a gente está plantando as tâmaras para que elas sejam colhidas numa outra geração. Então eu vejo que é realmente através da educação. Não tem dificuldade nenhuma em punição. Eu acho que aquele que não, na sociedade, não consegue conviver em sociedade, ele tem que ser punido sim. Eu não passo a mão na cabeça de quem está errado. Só que eu acredito que a gente pode dar uma oportunidade de haver uma transformação de pensamento de uma geração e é só através da educação mesmo. Muito bem. E a gente sabe que o papel do vereador também, da vereadora é isso, né? Muitas vezes, como você falou, as pessoas perguntam, não é professora e tá querendo, né? O que você... Porque eu acho que o papel do vereador é isso, gente, ele se importar, independente se é educação, se é na saúde, você como vereador, você tem que fiscalizar tudo isso, você Sim. tem que ter aquele olhar para ver todos os pontos da nossa cidade, o vereador está aí para isso, né? E falando em saúde, Kalinka, vou te fazer uma pergunta aqui, né? A gente ficou sabendo, né, que você recebeu um convite também, né, para a Secretaria da Saúde, a gente sabe que é um cargo muito importante, né? O que você achou do convite? Você tem a dizer alguma coisa sobre isso? Olha, querendo me apertar, você não lembra, né? Jamais, a gente quer saber em primeira mão aqui. Não, eu sou jornalista, eu sei, eu conheço o que você fez no verão passado, eu sei suas intenções. Eu vi, colega de profissão é isso, ela sabe. Não, na realidade, assim, ó, a saúde, ela é uma pasta muito sensível. Tanto que na época de campanha, né, o que foi mais sentiu da reclamação da população foi em relação à saúde. Como eu te disse, eu sempre estive bem à frente da educação, estudei bastante sobre educação, e a saúde, nessa época agora, desse último ano, né, final do ano de 2024, para cá, 2025, eu comecei a me atentar muito para as questões de saúde. Falei, gente, tem alguma coisa de errado, está acontecendo na saúde de Rondonópolis, né? Por que a gente recebe reclamação de que no posto não tem uma dipirona, que é algo simples, né? Dizer que a saúde ela vai ser 100% das vezes, né, quando você mexe com recursos públicos, que você depende de licitação, de entrega, enfim, é dizer que a gente vai estar enganando a população, mas dizer que ela vai ter problemas sempre, e problemas que quase sempre se repetem de um ano para o outro, na minha opinião, é falta de gestão. Então eu entendi que havia uma falta de gestão com a saúde no município de Rondonópolis e que eu vejo que o prefeito Cláudio tem se preocupado com isso, né, está organizando a casa nesse primeiro ano, né, tem muita coisa para ser feita, tem desafios enormes, porque Rondonópolis, diferente da educação, que você não tem o menino de
por exemplo, de Pedra Preta estudando em Rondonópolis, mas você tem o paciente de Pedra Preta que vem para a saúde de Rondonópolis, porque é porta aberta. Então, a gente acaba atendendo muitos municípios da região. Então, por isso que fala, gente, mas parece que o dinheiro que vai para a saúde nunca tem fim mesmo. Porque a saúde, ela é cara e ela precisava ser organizada. Então, eu vejo que esse primeiro ano está sendo feita essa organização da saúde, né? Eu não sei se vocês já perceberam, às vezes vai ter um momento ou outro em que a UPA vai estar mais cheia? Vai. Sim. Vai dizer que nunca vai ter fila na UPA? É mentira. Em nenhum lugar no mundo vai acontecer isso, principalmente no Brasil que tem o SUS. Né? Mas a gente está vendo, por exemplo, que estão tendo turnos estendidos, atendimentos agora recentemente no sábado, atendimento fora de horário, fortalecendo os postinhos de saúde para que não precisa, essa pessoa precisa ter que ficar indo sempre à UPA e superlotar a UPA. Então faltavam essas ações que, na minha opinião, são de gestão. Né? Compra de medicamentos, né? Muitos medicamentos já foram comprados, muitos chegaram. Empresas que não quiseram entregar medicamentos também, aí tiveram que, né, ser acionados judicialmente. Né? Então tem isso, né? Mas era uma falta de gestão. Eu acredito que hoje a gente consegue sentir uma melhora significativa na saúde, mas que ainda tem muita coisa para ser organizada, principalmente no quesito das filas das cirurgias eletivas, que já são valores mais elevados e que precisam de um recurso. Inclusive eu estou destinando parte da minha emenda para essas cirurgias eletivas e a gente está pedindo uma ajuda também de alguns deputados para ajudar nas cirurgias eletivas, que o município tem muitas ainda que estão paradas e que precisam dar essa resposta para a sociedade, né, para que haja depois um fluxo contínuo dessas filas, para que não aconteça o que está acontecendo agora. Então a saúde ela tem sido o principal gargalo, o principal desafio, mas eu já acredito que com a gestão se organizando, inclusive, né, a gente vê que mais ou menos aqui 2 anos e pouco, né, se tudo der certo com a obra, a gente vai ter, né, uma policlínica na cidade de Rondonópolis, onde dentro dessa policlínica vão ser feitos vários atendimentos especializados que hoje não são realizados no município, que vai dar um grande salto na saúde da nossa cidade, mas é como aquela casa que estava desorganizada e agora ela está sendo organizada. Vai demorar um tempo, as pessoas vão ter que ter um pouquinho mais de paciência e credibilidade, mas é difícil você pedir paciência para as pessoas que estão esperando há muito tempo. E quando você mexe com saúde, porque a gente está falando de paciente que morre. Então, é uma linha muito tênue, né, do que realmente é emergente, urgente, que você vai ter que atender com prioridade, o que pode ser esperado, o que o município tem dinheiro para poder fazer esses atendimentos e de que forma que os municípios ao redor podem estar contribuindo também. Hoje tem um consórcio, né, que vai ser discutida a pactuação. Então, é um assunto extremamente complexo. Né, que a gente está aprendendo a lidar com um pouquinho com isso como parlamentar. Independente de se aceitar ou não o convite para ir para a Secretaria de Saúde, eu acho que como parlamentar a gente também tem que entender para conseguir contribuir. Né? Então, e para contribuir a gente tem que pedir dinheiro. A gente está pedindo dinheiro para os nossos deputados para conseguir nos ajudar também. Isso é importante, né? É como você falou, não dá para pedir paciência para algo que é relacionado à saúde, Sim. né? São coisas que realmente às vezes é muito urgente. E eu tenho certeza que daqui para frente, né? São apenas poucos meses aí que o Cláudio está à frente. Espero que a casa fique em ordem, né? Sim. E a gente possa ver essa melhoria, né? Na prática. Sim. Isso é importante. Kalinka, conta pra gente, o que mudou da Kalinka jornalista para Kalinka vereadora? Eu acho que o tempo é a maturidade, né, das coisas. Acho que a gente é mais nova, que nem você assim, a gente quer tudo para ontem, quer resolver ontem, fazer ontem. Eu acho que eu fui pro jornalismo muito nesse quesito daquele senso de verdade, de ajudar, de mudar a sociedade e dessa ânsia de querer resolver tudo muito rapidamente. Na política, na administração pública, a gente entende que tudo tem um tempo. Né? Não é que nem na casa da gente, vou fazer uma reforma, eu vou lá, contrato o pintor, não. Eu tenho que passar por uma licitação, que eu tenho que ver o valor, que eu tenho que... E aí tem que começar a empresa não pode existir. Então é muito complexo. Então eu aprendi um pouco mais agora a ser mais paciente com as coisas, porque eu sou muito acelerada, então eu quero resolver as coisas para ontem. Então eu acho que a diferença agora é a paciência, né? Apesar de isso me consumir muito, porque eu quero já botar a mão na massa, fazer, dar vontade de falar, vamos construir a policlínica em 2 anos, já quero lá botar o cimento. Fala, vambora, gente, vamos terminar, vambora. Tá demorando, vamos lá. Tá demorando, enfim, é equipamento, quem que entende de equipamento, quem que vai mexer, porque não é simplesmente construir paredes, é você, até porque já teve gestões passadas que a gente viu isso, de construções de hospitais, né? Exemplo do Hospital Christian, aqui da Lages. Um hospital que hoje não serve para ser um hospital
para poder atender certos tipos de pacientes, porque existem equipamentos que têm que ser colocados, existem estruturas que precisavam ter sido pensadas, né? Existe um centro cirúrgico que era para ter sido criado lá, que começou a fazer e teve que parar de fazer porque estava fazendo uma obra dentro de um hospital que estava atendendo. Então, você entendeu que é muito complexo? Né? Então, é uma obra pensada. Né? Falta um planejamento na cidade de Rondonópolis, como eu te disse. Rondonópolis, ela cresce muito aceleradamente. Até para você conseguir planejar, às vezes, um bairro novo, quando você vê o déficit habitacional, que era um, já é outro, porque chegam muitas pessoas de fora na cidade, graças a Deus, que é porque acreditam, né, na cidade de Rondonópolis, na economia da cidade, porque eu sempre falo isso, ninguém larga seus municípios, ninguém larga seu estado, para poder vir se aventurar em Rondonópolis, né? As pessoas vêm para cá com uma promessa de trabalho, de emprego, de crescimento de vida, e por isso que elas chegam aqui, e por isso que a cidade atrai muitas pessoas. Só que quando você também cresce muito rapidamente, você também, o poder público, que não consegue acompanhar tão rapidamente o crescimento de uma cidade, tem que pensar ainda mais num planejamento estratégico, numa extensão, numa gestão eficiente para conseguir atender todos esses dispositivos públicos que precisam ser criados. Né? E aí a gente está aí entendendo como é que funciona tudo isso para tentar contribuir, né, da melhor forma possível. Então, acho que a paciência, a resiliência, é tentar entender as coisas que a gente não consegue resolver de um dia para o outro, mas dentro da política entender que dentro da realidade de Rondonópolis existe uma celeridade que precisa ser pensada. Ser pensada mais rápido. Não dá para você construir um PSF e depois reconstruir ele. Você que já tem que pensar que a cidade tem que crescer e que ele já tem que ser de um tamanho relativamente bom para os próximos 10 anos. Exatamente. E é muito interessante a Kalinka falar sobre isso, sobre esse déficit habitacional, porque ela também, gente, tem experiência, né? Ela trabalhou já nessa área da construção civil. Sim. E vocês podem perceber que ela entende de tudo um pouco, né? É educação, saúde, é a construção civil. Eu tô ficando velho, vai ela lendo. já tá, você vê que é uma pessoa que está à frente de muito, por exemplo, isso é importante. Eu vou te citar, por exemplo, o Matias Neves, era um lugar, eu acompanhei muito ali crescer, até porque eu moro hoje ali perto, eu acompanhei muito aquela região crescendo. E aí foi feito um posto de saúde que, ao meu ver, ele já nasceu pequeno para a região, ali tem cerca de 35 mil habitantes. Aí as pessoas que têm que usar a farmácia, que querem um medicamento, eles têm que vir na região central para buscar um medicamento. Ali já tinha que ter sido construída uma farmácia, ali já tinha que ter sido construída uma sala, por exemplo, para um atendimento ginecológico para aquela região. Algo que a gente está levando agora para o atual secretário, para a gente conseguir construir, né, polos de atendimento também, ginecologista obstetra, né, para a gente conseguir ajudar essas mulheres no parto normal, a ter esse atendimento melhor, não apenas um atendimento especializado para as mulheres que já são gravidez de risco, como hoje já existe, né? A gente precisa também acolher essas mulheres de uma maneira diferente, a gente precisa descentralizar as farmácias também do município, colocar em regiões que cresceram. Então, eu cito muito aquela região porque eu vejo que tem um espaço grande, mas que fez uma obra pequena, né? Acho que talvez não acreditava no crescimento, mas não sei, enfim, ali no meu ver, já nasceu meio grande, assim, né? Importante acreditar no crescimento da cidade, né? Sim. Mas, Kalinka, a gente quer saber também, a gente sabe que a Kalinka vereadora, né, ela tá ali à frente de tudo, realmente trabalha bastante, está em todos os eventos, está à frente de muitas coisas, e eu parabenizo por isso. Realmente, vereadora precisa ser dessa forma, precisa estar com a sociedade, não é só na campanha eleitoral, sim, tem que estar à frente mesmo. E com todo, né, esse trabalho, a gente estava até conversando com o seu assessor ali, né, que ele trabalha muito também, e eu sei ele trabalha muito aí, como que ela trabalha mais ainda, sobra tempo para a Kalinka, a vida pessoal, como que anda, como que tá o tempo, né, para a família? Bem pouco. Como que você lida, como que você concilia, né, o tempo da Kalinka para a família? Porque não é só trabalhar, né, Kalinka? Tem que dar aquela atenção. Eu falo assim, quando você vai para a vida pública, você sacrifica muito sua família, né? A gente não consegue fazer tudo 100% bem feito. E às vezes a gente deixa a nossa família um pouco de lado. Hoje, o meu esposo ele consegue compreender um pouco mais, porque hoje ele está à frente do CBA, que é o Centro de Bem-Estar Animal, e ele também, ele é até mais que eu, ansioso, no quesito de querer resolver tudo, fazer tudo, e aceleradíssimo, assim, sabe? E tanto que hoje eu vejo o Centro de Bem-Estar Animal aqui de Rondonópolis, que é algo que a gente já trabalha há muitos anos, né? Até porque ele é veterinário, então a gente sempre atendeu as protetoras, ajudou as protetoras, enfim, né? E ele querendo resolver tudo, hoje ele consegue entender que nem tudo vai sair como ele quer, na hora que ele quer, no momento que ele quer, né? E isso
pra gente que é acelerado, meu Deus do céu, dá um trem que você fala, vou infartar, né? Mas eu quero que resolva. Então, hoje ele consegue compreender bastante essa questão, essa exposição, essa cobrança, né? As pessoas, elas cobram muito, às vezes não entendem, justamente falam isso, só para de 4 anos, mas talvez não acompanhem o nosso dia a dia, a nossa correria, que a gente está em várias pautas, enfim. A minha filha, por exemplo, às vezes ela reclama, um dia ela falou, mãe, eu não posso sair com você. Eu falei, por quê? Porque você fica cumprimentando todo mundo, eu não consigo falar com você. É complicado. E ela era pequena, hoje ela já tem 11 anos, ela já entende que eu falo para ela, eu falo assim, filha, quando você vai para a vida pública, as pessoas, elas querem ter acesso a você. Então, a mamãe, a partir do momento que a mamãe sai para a rua, que a gente está na rua, eu sou uma pessoa pública, eu preciso responder as pessoas, eu preciso atender as pessoas, né? Meu celular está aí, minhas redes sociais estão aí, olha que graças a Deus eu tenho o Roger que me ajuda muito nas minhas redes sociais, eu tenho uma equipe muito empenhada, Camila, né? A Juliana que também está comigo, pessoas que são muito empenhadas, mas que às vezes a gente não consegue responder todo mundo, não consegue atender todo mundo no momento que a pessoa precisa, fica alguém para trás, né? E as pessoas não entendem isso, né? E isso é muito sacrificante para a nossa família. É o que eu te disse, hoje o Thiago no serviço público, ele consegue entender as cobranças, porque às vezes a gente chega em casa e está estressado, né, porque não conseguiu resolver uma demanda e um está falando isso, outro está falando aquilo outro, enfim. Né, hoje ele consegue entender o que eu passo, porque ele sente isso na pele, mas é muito sacrificante para a família. Então eu até falo para as pessoas, olha, você ser uma pessoa pública é diferente do jornalismo. É essa que eu acho que é a diferença do jornalista para o político, né? Para o político vem a cobrança, para o jornalismo as pessoas entendem que você está ajudando. Eu vou chamar porque a TV Sim. vai nos ajudar, enfim. Então, não, ali vai chamar porque ela tem obrigação de resolver. Entendeu? Ela precisa resolver. Ela precisa resolver. Então, são visões que a sociedade tem diferente dos profissionais. Né? Eu falo profissionais porque, apesar de político não ser uma profissão, mas ela exige uma dedicação. Né? Eu sempre mexi com a construção civil, eu escrevia, fazia assessoria. Hoje eu não consigo fazer mais essas coisas. Como eu te disse, hoje eu não consigo muitas vezes nem acompanhar coisas da minha família. Né? Hoje eu tenho uma pessoa, por exemplo, que acompanha minha filha na escola, porque eu não consigo sentar para fazer uma tarefa, para poder olhar o que ela está vendo, tudo, enfim. Então a gente sacrifica certas coisas da nossa casa em nome de um bem coletivo, porque eu entendo que é um bem coletivo, é uma missão que a sociedade de Rondonópolis me confiou, e eu acredito que essa missão tem que ser bem feita, né? E eu não consigo fazer as coisas mais ou menos, né? Vou fazer ali mais ou menos e vamos ver no que vai dar. Então, eu tenho uma cobrança muito grande em mim. Tem gente que não tem, eu tenho. Eu me cobro muito. Eu acho que tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer bem feito. Se não for para fazer bem feito, melhor não fazer. Isso é interessante porque as pessoas olham para você e acham que existe só a Kalinka vereadora, e é importante as pessoas verem que existe a Kalinka mãe, a Kalinka esposa, né? Que além de tudo isso, ela está à frente de muitos trabalhos e ela está sempre dando, né, atenção para as pessoas, porque as pessoas confiam nela. Então é bom ver essa pessoa humana também, para as pessoas entenderem que às vezes não vai ser sempre que ela vai conseguir, né, acompanhar, responder. É uma demanda muito grande. Mas não é por mal, gente, é porque não dá tempo, porque se dá tempo eu já respondo. Até a filha já reclama, né, Kalinka, mas faz parte, né, do trabalho como vereadora. Mas eu costumo falar assim, a pessoa que não quer essa exposição não sai candidato. Porque isso é um desdobrar daquilo que você está se propondo a fazer. É que nem artista que não quer dar autógrafo para a pessoa que admira ele, para fã. Então não seja artista. Se você não quer ser cobrado, não seja político. Se você não... Então, isso é ossos ofícios que a gente fala. Então a gente tem que entender, compreender que as pessoas, elas não são obrigadas a entender. Elas querem que resolva. E eu até peço desculpas que nem tudo eu consigo resolver. Mas eu gostaria de conseguir resolver tudo. Gente, para finalizar a nossa entrevista, eu vou pedir aqui para a Kalinka deixar um recado para a população, né? E também falar, né? O que ela tem futuramente aí proposta para melhorar. Deixar um recado aí para vocês de conforto. Eu quero agradecer, né, pela entrevista, pelo espaço, pela oportunidade de falar com a população de Rondonópolis. Agradecer a população de Rondonópolis que me confiou mais um mandato. Né? Eu quis sair aí das ruas de Rondonópolis fazendo reportagens, às vezes me indignando com as coisas, fazendo as cobranças, que é o nosso espírito de jornalista. Com certeza. Né? E hoje fazendo políticas públicas, justamente com aquela experiência que eu tive da vivência do dia a dia, das ruas, das necessidades das pessoas. Eu acho que esse olhar realmente humano que vem para o político,
ele nasce de algum momento ali da sua profissão. Eu acredito que o advogado também tenha isso, o enfermeiro, o médico que se propõe aí para a vida pública, ele vai trazer o olhar da vivência dele profissional para dentro do parlamento. Então, eu acredito que muito do que eu vivo hoje, eu vivi no jornalismo, eu entendi no jornalismo, eu vi na rua, nas cobranças, e eu levo isso e faço essa entrega através das políticas públicas. E isso para mim é extremamente gratificante, saber que eu estou contribuindo para a cidade de Rondonópolis, porque eu não sou aventureira, eu não pretendo mudar de Rondonópolis, aqui é a minha base, aqui eu fiz a minha família, aqui nós temos nossos investimentos, os poucos que nós temos, toda a minha vida hoje está em Rondonópolis, eu sou muito grata. Então eu gostaria de devolver para Rondonópolis um pouquinho daquilo que Rondonópolis me deu, né? Que é a minha independência financeira, fazer com que Rondonópolis cresça, mas que cresça também de forma organizada, que tenha humanização na saúde, que a nossa educação, né, esteja aí entre as primeiras do estado de Mato Grosso, né, que o nosso trânsito, né, consiga se organizar, porque a gente vê, infelizmente, muitos políticos que passaram por aí fazendo diversas promessas, né, eleitoreiras do trânsito e as vidas continuam aí se perdendo. Então é um tema extremamente sensível. Então a gente quer contribuir para a cidade de Rondonópolis e tem medidas que são remédio amargo, né? Eu vejo também que às vezes nós vamos ter que tomar algumas decisões que são remédios amargos para a população, mas que precisam ser dados. Nem todo remédio que você dá para um filho, ele é um remédio bom. A gente sabe que ele vai ser importante para a saúde desse filho. E Rondonópolis hoje para mim é um filho. Então a gente vai ter que tomar algumas decisões, principalmente no trânsito, que inicialmente vão ser remédios amargos, mas que eu tenho certeza que lá na frente a gente vai sentir, né, o resultado disso através dos números, das estatísticas, que não vão ser estatísticas alarmantes de mortes no trânsito, mãe chorando no caixão dos seus filhos. Então a gente toma algumas decisões que inicialmente as pessoas não entendem, mas que são reflexos importantes para a cidade de Rondonópolis. É com essa contribuição que eu quero olhar para trás quando terminar o meu mandato e falar, olha, consegui trabalhar e a cidade está bem melhor quando a gente pegou, né? E hoje a gente conseguiu dar um resultado ainda melhor para a cidade de Rondonópolis. É uma cidade pujante, crescente economicamente, mas é uma cidade que tem muitos desafios, é nova, né? Que tem muitos desafios e que a gente está aqui para poder conseguir contribuir. E eu agradeço a população de Rondonópolis, agradeço o espaço, né, de poder falar com a população de Rondonópolis, né? Porque se eu estou aqui, porque Deus me colocou, Ele vai me capacitar. E todos os dias eu ajoelho e oro e falo, Senhor, me capacita para que eu consiga decidir o que for melhor para a população, né? Me capacita para eu decidir o que for melhor para dentro da minha casa também, para minha família, e para a gente conseguir trilhar esse caminho aí para a nossa sociedade, né? E refletindo aí, principalmente nossas futuras gerações, né? Nossos filhos, que os seus filhos consigam ter uma cidade melhor do que eu cheguei aqui e peguei, e sucessivamente. Muito bom. E vai ser sim, acredito no seu trabalho, né? Acredito na parceria e fica o convite sempre, né? A gente vai estar sempre aqui mostrando o trabalho da Kalinka, mostrando, né, tudo que ela vem fazendo aqui. Espero que seja uma parceria aí futuramente para a gente estar sempre mostrando coisas boas, né? Números bons no trânsito, como você falou, e também chegar aqui e ver que a educação está melhor, a saúde está melhor. Espero que as futuras entrevistas sejam só para falar de coisas boas, né? E que esse número também de violência contra a mulher, que ele caia muito aqui no Mato Grosso, que está precisando mesmo. E todas essas propostas que ela trouxe, que ela vai fazer, que ela está fazendo, só tendem a melhorar o número realmente que está muito expressivo aqui no nosso estado, né? E, gente, queria agradecer mais uma vez a Kalinka pelo tempo, né, por compartilhar essas experiências com a gente e falar para vocês, fazer um convite, né, gente, para entrevistas como essa, né, da vereadora Kalinka e outras notícias, basta acessar o nosso portal www.folhaestado.com.br.